Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui ao vivo não, na verdade gravado. É o costume de fazer ao vivo. Estamos aqui gravados diretamente da Igreja Presença, na sede aqui em Nova Granada, São Paulo, para abençoar sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Sei que muitos que nos assistem, você que está aqui, tem certos problemas, às vezes com filhos ou com maridos que vivem nos vícios. Família, ela é o plano de Deus. Deus escolheu a nossa família para plantar a semente da verdade. Deus escolheu a nossa família para ser o centro do avivamento. E nós, muitas das vezes, nos deparamos com lares que estão destruídos. Muitas das vezes por causa dos vícios. Como se libertar de vícios que controlam a mente das pessoas, que controlam as pessoas de tal forma que elas não têm força de sair. Primeira coisa que você precisa entender no seu espírito é que sozinho é muito difícil uma pessoa sair dos vícios. Uma pessoa que ela é viciada, é muito difícil ela sair sozinha. Aqui no livro de João, capítulo 8, nós veremos o início da libertação. Em João capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois, encontrar aí? Diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção, uma vez um homem chamado Marcos, ele tinha uma vida comum. Ele acordava cedo, ele ia para o seu trabalho. No seu trabalho, ele sorria, ele se alegrava, ele contava histórias, contava piadas, conversava com seus colegas. Quando dava a hora de sair, ele saía e voltava para sua casa. Esse mesmo Marcos, o que muitos não sabiam, é que ele era viciado. E ele, dentro de casa, ele chorava, porque ele não conseguia sair dos vícios do cigarro. Ele fumava, ele era viciado em bebida alcoólica, mas ele usava também muitas drogas. Maconha, cocaína, crack. Esse Marcos era dependente. Ele não conseguia sair e o vício influenciava ele no trabalho. O Marcos já não tinha família, porque a família já tinha se despedaçado por causa dos vícios. E o Marcos, ele tentava de todas as formas sair, mas não conseguia. Um dia, o Marcos, chorando, se ajoelhou e disse: Senhor, me ajuda, eu quero sair, tira esses vícios da minha vida.
e o Marcos foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós aprendemos que o Marcos sozinho não iria conseguir. O Marcos precisava de ajuda. A partir do momento quando ele entregou a sua vida para Jesus, ele conseguiu sair. Existem coisas que você passa, existem coisas que familiares seus são tão aprisionados que eles, humanamente, não vão conseguir sair. Alguns até acreditam que vão sair. Alguns dizem assim: no dia que eu quiser sair, eu saio. Quantas são as pessoas que dizem: quando eu quiser sair, eu saio. Esse vício não me domina. Mas a verdade é que no dia que ele quiser sair, ele não consegue sair. Porque o vício já dominou a sua alma. Já contaminou os seus pensamentos. E já faz parte do seu corpo. Vocês sabem muito bem que uma pessoa que ela é viciada, ela carrega no seu corpo as marcas do vício. Ou seja, quando uma pessoa ela tenta sair, ela passa pelo tempo da abstinência, aonde o corpo dela, ela acaba ficando dependente daquele tipo de droga que ela usou. Então, o primeiro ponto, para que eu possa sair dessa vida, sair dos vícios, abra sua Bíblia lá em Romanos. Você está aí no livro de João, é só você passar as páginas. João, Atos e Romanos, capítulo 3. Está pertinho aí onde você está. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Então, como começa a libertação de uma pessoa? Como começa a libertação de uma pessoa que ela não tem forças para largar os vícios, sair da onde ela está? Então vamos lá. Existem muitas pessoas, e isso é um erro gravíssimo, que são viciadas e elas se acostumam com o vício. Por elas se acomodarem e se acostumarem com o vício, para elas são natural, é normal. Porque eu já sou viciado. Eu já sou assim. Eu não consigo sair. E elas desistem da sua libertação. Mas eu não estou falando para esse tipo de pessoa. Eu não estou pregando para pessoas que não querem sair. Eu estou pregando para pessoas que querem se libertar. Dá um glória a Deus aí. Então, há uma grande diferença. A palavra não é para quem não quer, a palavra é para quem deseja. Então, olha o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. O que diz a palavra do Eterno para nós? Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olhe para cá, preste atenção. Primeiro ponto para um viciado sair dos vícios é exatamente isso aqui: reconhecer que ele precisa de ajuda. Se um viciado ele não reconhece que ele precisa de auxílio, de ajuda,
ele não consegue sair. Toda pessoa que ela é viciada, não importa qual seja o vício, eu estou falando de vícios. Vícios pode ser hábitos viciosos. Vou dar vários exemplos de vícios. Não só drogas, não só bebida, não só cigarro, mas jogos de azar, jogos de apostas. Existem zilhões de vícios que podem destruir a sua vida. Então, nós percebemos que o primeiro ponto é o viciado reconhecer que ele precisa de ajuda. Quando o viciado ele reconhece que ele precisa de ajuda, é o primeiro passo. É como diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Porque muitos acabam fazendo como o Marcos fez. Querem ter uma vida normal, querem ter uma vida comum, mas quando chega em casa, ele mostra quem realmente ele é. Lá fora ele aparenta ser uma pessoa, mas quando ele chega em casa, só Deus sabe o que ele está passando. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que você precisa de ajuda. Quando você reconhece que você precisa de ajuda, você passa a abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa agir. Dá glória a Deus aí. Então esse é o primeiro passo para a liberdade. É você trabalhar com a verdade. Não existe liberdade sem verdade. Ninguém pode ser livre com a mentira. Amém, igreja? Você conhece alguém que foi livre com mentira? Só a verdade é que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, é através da verdade, trabalhando com a verdade, reconhecendo que eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Trabalhando com a verdade, você se liberta de verdade. Não é? Existem outros tipos de vícios, muitos tipos de vícios. Então, as pessoas só precisam entender que precisam de ajuda. Existe vício de pornografia, existem vícios de TV, existe vício de celular, de rede social, existem inúmeros vícios. E a pessoa que está viciada precisa reconhecer, precisa ter esse encontro com Deus, esse encontro com a verdade. Não mentir, porque uma pessoa que ela esconde, que ela mente, jamais ela consegue entrar no céu. Uma pessoa mentirosa, ela se torna filho do diabo. Em João 8,44 diz que tens por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Todas as vezes que mentes, tu se torna filho de Satanás. Então temos que trabalhar com a verdade para podermos ser libertos de verdade. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é um ponto chave, um ponto importante para quem deseja se libertar dos vícios ou mesmo do pecado. Aqui no livro de Mateus, se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai entender melhor a luta de um viciado e como ele precisa se comportar. Aqui em Mateus capítulo 11. Segundo ponto importante para uma pessoa que deseja sair, o segundo ponto importante não é esconder,
Muitos escondem. Ah, eu vou me esconder, eu vou esconder. Isso aqui eu vou continuar, eu vou permanecer. Só que não sabe ela que está estragando sua vida, está destruindo sua vida. É muito importante nesse momento, e eu quero falar aqui abertamente para vocês que estão me assistindo e os que estão aqui, que a amizade, ela tem um ponto-chave na vida de um viciado. Porque o viciado, se ele não tiver amizades verdadeiras e sinceras, ele nunca vai conseguir sair de onde ele está. A amizade de um viciado precisa ser uma amizade sincera e honesta. Lá no livro de Provérbios diz que fiéis são as feridas feitas pelo amigo verdadeiro. Todo amigo verdadeiro, ele causa uma ferida em nós com a verdade. O nosso amigo verdadeiro pode ser o nosso pai, pode ser nossa mãe, pode ser o nosso pastor, pode ser um amigo que nos ama tanto, que ele não quer ver a gente no submundo da prostituição, nem do crime, nem dos vícios, e ele fala a verdade na nossa cara. É como se fosse aquele amigo que ele chega e ele conta: olha só, presta atenção, a tua esposa está te traindo. Esse é um amigo verdadeiro. Enquanto muitos estão escondendo de você a verdade, ele está falando na sua cara a verdade. E essa é a amizade que a Bíblia respeita. É a amizade em que é feita a ferida no nosso coração. A Bíblia diz fiéis, são fiéis às feridas feitas pelo amigo. Amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão na nossa cabeça quando a gente está errado. Amigo de verdade não é aquele que vai lamber as nossas feridas. Na verdade, isso é um trabalho para os cães. Amigo de verdade são aqueles que têm a coragem e a humildade de nos exortar com amor, para nos tirar de onde nós estamos, quando nós estamos cegos e não conseguimos sair. Então, muitas das vezes, quem vai ser o nosso amigo vai ser aquela besta quadrada que a gente chama. Os nossos amigos de verdade vai ser aquele ali que fica direto me chamando para a igreja, é aquele ali que tem a religião dele, que quer me levar para a religião dele. Esses são os verdadeiros amigos que na nossa cegueira a gente não consegue enxergar. Diga misericórdia, mas é a verdade. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 28. Presta atenção no que diz o texto. Esse texto é muito conhecido por vocês. Diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dá um glória a Deus aí. Então olhe para cá, então vencer os vícios sozinhos é quase impossível, meu filho. Vencer os vícios sozinho é quase impossível. Por isso que Jesus, ele diz abertamente: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou você acha que uma pessoa que ela quer sair dos vícios, ela não está cansada? Está ou não está, pessoal? Ela está cansada. Uma pessoa que ela quer sair dos vícios, ela está sobrecarregada, está ou não está? Está sobrecarregada. E Jesus, ele abre os braços para nós e diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem a promessa de aliviar tudo aquilo que nos traz carga e peso para nós. Essa é a promessa de Deus. Então sair sozinho é quase impossível. É quase impossível. Então,
Aquilo que você não consegue soltar da sua vida, Jesus arranca. Dá um glória a Deus aí. Levanta a mão direita assim e diga assim comigo: aquilo que eu não consigo soltar da minha vida, Jesus arranca. Com muito amor, mas Ele arranca. Dá um glória a Deus aí. Então tem coisas que você não consegue sair, não consegue tirar, mas não se preocupe. Se você está servindo a Jesus e trabalha com a verdade, Ele vai arrancar da sua vida, só para fazer a vontade dEle em você. Amém? Então, muitos querem sair sozinhos, não vão conseguir, infelizmente. Eu falei quase impossível, mas é bem perto do impossível sair sozinho. Bem perto. Porque não é fácil. Só sabe o que é ter um viciado em casa quem tem. A mãe. Né? Tem uns que, para sustentar os seus vícios, ele já saiu do trabalho, porque quer queira, quer não, influencia no trabalho. E para sustentar os seus vícios, ele começa a vender as coisas dentro de casa. Diga misericórdia. Mas isso é a verdade. Ele pega, vende uma coisa, vende outra. Não é? Eu lembro de uma ovelha que ela tinha um irmão, essa ovelha tinha um irmão que era viciado. E por muitas das vezes ele vivia mais fora do que em casa. Quando ele voltava para casa, que ele tentava, e ele era até um artista, ele era um artista no trabalho dele, no serviço dele, fazia como ninguém. Ele trabalhava muito bem, só que trabalhava pouco. Ele conseguia ficar 2, 3 dias. Depois ele caía e voltava tudo de novo. E para sustentar o vício, ele pegava as coisas de casa e ia vendendo. Ia vendendo, vendendo, vendendo. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo um trabalho, a bispa e eu, em São Paulo. Lá na região onde era o Carandiru. Não sei se vocês já ouviram falar. O Carandiru foi destruído. Era uma penitenciária muito conhecida. E a gente fazia um trabalho social lá, nessa região, lá em Santana. A gente ia lá para cuidar dos moradores de rua. E um dia desse nosso trabalho, essa mesma ovelha falou comigo e disse assim: se o senhor encontrar o meu irmão, essa ovelha lá do Ceará, disse assim: meu irmão foi para São Paulo. Se o senhor encontrar ele na rua, manda mensagem para mim. Porque nós há muito tempo não temos notícia dele. Ele saiu para a rua, voltou para São Paulo e ele está morando na rua. Se o senhor encontrar, fala com ele, ele lembra do senhor. Isso é a situação de uma pessoa que ela não consegue sair. Ela pode ter alguns dias bons, mas ela acaba voltando. Quando uma pessoa ela deixa os vícios de verdade, toda a família tem que comemorar junto. Porque quando uma pessoa ela abandona os vícios, certeza absoluta que foi Cristo que tocou na vida daquela pessoa. Porque se Cristo
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando uma pessoa ela é liberta, foi por causa de Cristo. Cristo entrou naquela pessoa e fez aquela pessoa deixar o que ela fazia antes. Você vê o que faz um viciado 70 anos no cigarro deixar o cigarro? É só Jesus. Só Jesus pode fazer isso. E isso é através da fé, não é através da religião. Religião não tem poder para fazer isso. Eu lembro muito bem da minha avó, a dona Margarida, católica, apostólica romana. Ela, um dia, pegou o fumo dela, viciada desde jovem, né, praticamente criança. Naquela época, conhecia, cigarro era uma coisa comum, as pessoas fumarem. E ela um dia pegou, levantou e disse: eu não vou mais fumar. E ela disse que jogou fora e nunca mais voltou a fumar. Nem sentiu desejo. Ela disse: eu tenho certeza que foi Deus que me libertou. Então, não tem a ver com a sua religião, tem a ver com a sua fé. Tem a ver com a sua fé. Se a sua fé, ela for capaz de alcançar a sua libertação, nada vai impedir você de sair. Nada. Absolutamente nada. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó. É Romanos eu falei? Foi Mateus que eu falei? Espera aí, deixa eu olhar aqui. Vamos para Romanos, capítulo 12, perdão. Eu estava em Mateus. Mas, gente, que coisa. Eu estava em Mateus. Mas é Romanos. É Romanos, capítulo 12. Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora vamos para Romanos, é só você passar as páginas devagarzinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Romanos capítulo 12, né? Aí a pessoa diz assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tantas coisas. Eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia, eu fiz campanha e nada aconteceu. Aí eu pergunto: enquanto você estava fazendo, você estava liberto? Estava. Então por que você voltou a fazer? Porque eu deixei de fazer. Claro. Se a pessoa ela deixa de buscar, se ela deixa de fazer aquilo que Deus chamou para ela fazer, é claro que ela vai voltar a fazer o que ela fazia antes. Porque a nossa vida são hábitos. O que determina o nosso comportamento são os nossos hábitos. Romanos capítulo 12, encontrar aí, versículo 2, diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação de que, igreja? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá um glória a Deus aí. Então, aqui é o segredo para se libertar.
Se a pessoa, ela vive com a mente vazia é oficina do diabo, vocês já sabem disso. A pessoa está lá, sem fazer nada, não ocupa a mente, ela vai voltar de novo. Você pode observar que pessoas que são viciadas, que trabalham, elas usam menos. Pessoas que são desocupadas ou desempregadas, ou que estão desempregadas, elas acabam usando muito mais e não conseguem sair de maneira nenhuma, porque a mente dela fica vagando, fica vazia, e ela tem mais dificuldade de sair. Veja o que diz o texto: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você: se você não substituir o hábito antigo, você não consegue se libertar. Porque tem muitas pessoas que são livres, que são libertas dos vícios, mas elas não criam outros hábitos. O hábito de ler a palavra. Aqui, ó. É coisa mais importante do que essa? É coisa mais saborosa do que essa, a palavra de Deus? Criar o hábito de ler a palavra, criar o hábito de orar nos momentos de ansiedade. Quantos são aqueles que estão viciados e também estão aprisionados na ansiedade? Tem que tomar remédio. Então, criar o hábito de ler a palavra, criando novos hábitos, isso é renovação da sua mente. Sua mente precisa estar renovada o tempo inteiro. Buscar a renovação dos teus pensamentos. É aqui, ó. É aqui. É aqui que ele pensa: ah, eu vou mais um traguinho. Ah, eu vou mais um pouco. Ah, não tem nada para mim fazer, então eu vou ali tomar um pouquinho. E aí ele volta de novo a fazer o que ele fazia antes. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Deus, ele é tão poderoso que ele não só arranca os vícios da vida de uma pessoa, mas ele planta algo novo no coração dela. Deus, ele não só arranca uma pessoa dos vícios, mas ele planta algo novo no coração dessa pessoa. Então, nós precisamos, nesse momento, entender que a renovação da nossa mente faz parte da nossa libertação. Eu preciso renovar minha mente, renovar meus amigos, renovar meus hábitos, renovar tudo da minha vida. Tem que ser uma vida nova, pessoal. Se for a vida velha, vai voltar as coisas velhas tudo para a nossa vida. Na verdade, se você não muda, nada muda. Tem pessoas que desejam mudança. Ah, eu queria que minha vida mudasse. Queria que minha vida fosse diferente, mas ela não muda. Na verdade, se você não mudar, nada que está ao seu redor muda. O primeiro passo para você sair é sair. O primeiro passo para você sair de algo errado na sua vida é você sair. Esse é o primeiro passo. Se você não sai, nada muda. Se você não caminha, nada muda na sua vida, nada. Ah, eu quero uma mudança. Se você não sair, se você não mudar, então tudo vai permanecer como está. A tendência é piorar. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Então, Deus não criou você para ser escravo de hábito nenhum. Deus criou você para ser um homem ou uma mulher de Deus livres para a honra e glória do Senhor. Diga glória a Deus. Foi esse o chamado de Deus para mim e para você. Deus nos criou para sermos livres de todo o pecado, de todo o embaraço, de todos os vícios. Então o que eu faço, apóstolo?
Aqui no livro de Tiago, vai lá no livro de Apocalipse e volta às páginas. Até você achar o livro de Tiago, capítulo 5. E acompanhe junto comigo. Pronto? Tiago, capítulo 5. Vamos lá? Diz assim no versículo 16. Procurei na sua Bíblia. Versículo 16. Pronto? Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Diga glória a Deus. Então, para a gente poder encerrar, o que eu devo fazer? Se eu sou liberto, criei novos hábitos, mas ainda assim eu tenho medo de cair, de voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, apóstolo. Então, a mensagem está dizendo tudo. Permaneça. Permaneça firme. Muitas das vezes, quando nós não vemos mudança, nós só precisamos continuar. Você não precisa ver a plantinha crescendo. Você só precisa regar ela todos os dias. Dá um glória a Deus aí. Toda plantinha pequena, ela vai crescer. Você não precisa estar olhando todos os dias, observando se ela está crescendo ou não. Ah, eu vou pegar uma fita métrica, eu vou medir essa plantinha aqui. Hoje não cresceu nada. Aí no outro dia você vem, olha, não cresceu nada. Olha, não cresceu nada. Só regue. Regue todos os dias. Permaneça firme. Seja firme na sua perseverança. Porque quando você se torna firme com a sua perseverança, você demonstra a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela tem esse poder. Você só precisa continuar, perseverar. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Tem gente que diz assim, mas é porque eu sou viciado, eu caio. O problema não é você cair, todo mundo cai, vocês viram. A palavra diz que todos pecaram. Ou seja, todo mundo cai. O problema é você cair e permanecer caído. Eu vou permanecer caído. Eu me acostumei. Minha vida é assim mesmo. Eu nunca vou sair. Eu nunca vou conseguir. Esse é o problema. Porque se você não quiser a mudança, quem vai querer mudança na sua vida? Você tem que ser a primeira pessoa a desejar a mudança na sua vida. Para que sua vida seja diferente. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por todos os viciados nesse momento. Pessoas que desejam a libertação dos vícios. Toca, Senhor, e restaura. Tira essa pessoa do pecado. Remove, Senhor, dela todo tipo de vício que está aprisionando o seu coração, a sua mente. E causa, Senhor, algo novo. Planta a semente da verdade. Renova a sua mente, Pai. Peço que o Senhor dê a ela uma fé perseverante, uma fé para ela prevalecer, para ela permanecer firme, endireitando todos os dias as suas veredas.
Em nome do Senhor Jesus, acode e socorre a nossa oração, porque muitas das pessoas estão sofrendo nesse momento com essa terrível desgraça que destrói os lares das famílias, que são os vícios. Pai, abençoa os teus filhos e as famílias aqui representadas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus a todos. Glória a Deus, diga glória a Deus. Gente, que Deus abençoe vocês, nos assistiram. Aqui embaixo a chave Pix para você fazer a sua doação, para você devolver o seu dízimo, e vamos estar em oração por você, tá bom? Ovelha querida, um beijo bem forte no seu coração. Deus abençoe e voltamos a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.